Olá, Robertinhos. Estamos bem? Pessoal, o nosso objetivo dessa aula de hoje é a gente fazer então as questões número 8 e 9 da tua apostila, tá bom? Questão número 8, que é em relação ao estudo do sinal da função do primeiro grau, tá bom? O gráfico aqui é uma reta, né? A gente já sabe que a reta é o gráfico da função do primeiro grau, a função afim, tá bom? Então eu faço com vocês a questão número 8 de forma similar, usando o mesmo raciocínio, vocês vão fazer a questão número 9, tudo bem? Feito isso, a gente consegue pegar ali os principais pontos da teoria sobre função do primeiro grau e a partir daí a gente pode começar a resolver os exercícios que estão na parte de trás da tua apostila. Com isso a gente vai treinar, nosso conhecimento, nossa parte teórica, fazendo as questões que vai ali da questão 10 até a questão número 17 da lista 4. Tudo bem? Então, bora começar. Então, vamos lá. Vamos resolver a questão número 8 da lista 4. A questão número 8, examinando o gráfico 3, que é esse gráfico que está aí na tela, né? O gráfico 3 é esse gráfico aqui que está na tela. Vai ter que fazer aqui uma análise para aquelas imagens que vêm antes e que vêm depois da raiz, tá bom? E, claro, aquela informação que é a própria raiz. Então, qual a primeira informação? Vamos ver, então, a análise para aqueles elementos que vêm antes da raiz. Ó. Aqui é a nossa raiz, certo? Que nesse caso vale 3. Vamos ver, então, aquelas informações que vêm antes da raiz, ou seja, para números menores que a raiz, menores que 3. Se você olhar para a esquerda do 3, você observa que nosso gráfico ele está todo para cima, ó. Sim ou não? Sempre indo aqui, ó, a função, ou seja, o y, como a gente já falou na última aula ou nas primeiras aulas, né? Se aqui eu estou pegando o x aqui no eixo das abscissas, eu estou pegando o x aqui no eixo horizontal. Então, aqui nosso y também eu posso colocar em função do x, né? Então, aqui, ó, eu posso escrever o y também como f de x. Então, tanto faz eu escrever y ou escrever f de x, é a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. São 3 informações que eu tenho que fornecer para fazer uma análise sobre o estudo do sinal. Tudo bem? Aqui para a esquerda do 3, você analisa que o gráfico está todo aqui para cima. Ó. Ele está acima do eixo do x. Está todo para cima. Sim ou não? Então, essa área aqui eu estou rachurando de amarelo aqui. Você observa então que essa área está toda para cima do eixo do x. Sim ou não? Então, a gente fala que a função ela está toda positiva, está para cima do eixo do x. Tudo bem? Feito, Robertinho. Então, a nossa primeira informação ali do estudo do sinal é que antes do 3, antes da raiz, ou seja, à esquerda da raiz, para números menores que a raiz, a função ela é positiva. Bora copiar isso? A gente viu que a função, ou seja, o f de x, ele é positivo, ou seja, ele é maior que zero. Dizer que é positivo é dizer que é maior que zero. Então a função ela é positiva quando, pessoal? Ela é positiva antes da raiz, ó. Ela é positiva aqui, ó, à esquerda, tá aqui a nossa raiz, né? Tá aqui a nossa raiz, ela é positiva antes, né? À esquerda do 3, ou seja, para números menores que o 3, por exemplo, o 2, o 1, o 0, então para números menores que 3. Bora copiar isso aí. Então, a função ela é positiva quando? Quando o nosso x, para todos os x, né, que forem o quê? Menores que 3. Aí no nosso caso da questão número 8, esse gráfico aí, essa função, ela é crescente
ou decrescente? Nosso gráfico ele está caindo, está decrescendo, né? Em outras palavras, se você aumentar aqui o valor do x, se você aumentar o valor do x, consequentemente você vai diminuindo aí, você vai diminuindo o valor do y, tá bom? Então, decrescente é isso. Quando você aumenta um, diminui o outro. Isso quer dizer trocar os sinais, tá? Os sinais têm que ser contrários. Então, vamos olhar ali para a nossa análise que a gente fez e vamos ver se é coerente com a parte teórica que a gente viu anteriormente. Olha lá, a função, ou seja, aqui o y, né? Ele tem o sinal de maior aqui, sinal de maior. E o nosso x, nossa raiz, tem um sinal de menor. Então, observa que o y e o x têm os sinais contrários, né? Então, enquanto a função, o y, tem sinal de maior, o x tem um sinal de menor. Os sinais são contrários. Ok, então já analisamos a primeira informação, ainda faltam duas informações para a gente completar ali o estudo do sinal. A gente fez a análise ali para antes do 3, para antes da raiz. Bem, aqui em cima da raiz a gente já viu na aula anterior, né? A função, quando é que a gente tem a raiz? A raiz é aquele valor, né? A raiz é aquele valor o qual o y vale zero, o qual a função vale zero. Então é só copiar o que a gente já sabe. Então, bora copiar aqui embaixo. E para finalizar ali a terceira e última informação, vamos fazer agora a análise para depois da raiz. Então são três análises. Antes da raiz, em cima da raiz, onde o y aqui vale zero, onde o f de x vale zero, por isso a gente copiou assim. E a terceira informação é para depois da raiz, ou seja, para direita, para números maiores que a raiz. Maiores, né, que no nosso caso, maiores que 3, tá bom? Se a gente fazer aqui a continuação do gráfico, você observa que o gráfico ele está todo para baixo do eixo do x, sim ou não? Para esse eixo aqui que continua aqui, ele também é infinito, né? Ele fica para cá, ele fica aqui para baixo do eixo do x. Olha só, essa área que eu estou pintando aqui com o marca-texto em azul, observa que depois do 3, essa área que está em azul está todo para baixo em relação ao eixo do x, né? Então ele está, a partir daqui, ele é todo negativo. Então a gente consegue visualizar ali no gráfico isso. Agora basta a gente copiar em símbolos ali como nossa terceira e última informação da análise, tá bom? Bora copiar então? Como é que eu coloco isso aqui em símbolos? Como é que fica então? Então a função, ou seja, f de x, ele é negativo, né? Ou seja, ele é menor do que zero. Dizer que é negativo é dizer que é menor do que zero. E isso acontece quando, pessoal? Isso acontece quando o x é o quê? Quando o x, para todos os x maiores que 3, ou seja, para a direita do 3. Por exemplo, o 4, o 5, o 6, o 7. Então, para x à direita do 3, ou seja, maiores do que o 3. Pronto, Robertinhos. Então, nós temos aí as nossas 3 informações do estudo do sinal que a questão pede. Você olha ali para as nossas opções e vê qual dessas 3 informações se encaixa, né, aqui nas opções. Observe aqui que na nossa terceira informação, f de x menor do que zero, f de x menor do que zero implica x maior que 3, está ali na nossa letra A, né? Portanto, letra A é o nosso gabarito.